palma alta agora, porra. Ai, que delícia! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Pop Doc. Aí! Meu Deus, eu tô ouvindo a voz do Levi de novo! Voltou, amigo! Eu fui curado 100%! É a sua primeira aparição num público, né? No episódio para todos, não é? Para a infelicidade de todos, eu voltei. Eu ainda tô com umas tossidas assim no meio do episódio, vocês vão ouvir, ou eu vou tirar na edição. Mas eu tô bem. Umas catarradas assim, né? Entendi. Serve aí de alerta para os ouvintes do Pop Doc, né? Não façam isso. E tomem não cuidado. aloprem em eventos públicos. Isso, não fiquem mamando um monte de gays. Não saiam mamando qualquer desconhecido, porque isso pode acontecer com a sua garganta. Gente, por favor, me respeita. Tem gente do meu trabalho que escuta esse podcast. Vocês ficam falando dessas baixarias, as pessoas de fato acreditam. Mas a gente não falou de nada que você faz no trabalho, a gente falou do que você faz fora dele. Fora dele. No trabalho a gente só fala no Apoiadores. Então, se alguém que trabalha com o Levi quiser saber o que ele faz dentro dos estúdios Globo, pode assinar ali o Apoia-se que vocês vão saber. A gente vai falar tudinho pra vocês. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Um dia isso ainda vai dar compliance, gente. Vocês ficam brincando comigo. É por isso que eu sumo publicamente durante uma semana. Quando dá polêmica assim, eu não quero responder. Você sumiu por causa da polêmica dos adolescentes do TikTok, né? Não. Eu não quero falar nesse assunto. Eu não quero, porque esse assunto tá igual quando foi a Beyoncé. E o P. Diddy, hein? Não quero, gente. Onde eu vou, né? o assunto é puxar. Então eu não tô afim de falar sobre isso. A gente veio falar de primeiros singles das divas pop. Então a gente vai brigar bastante hoje. Já esperem confusão, já esperem o Santana falando barbaridade, o Paulo jurando por Deus que tá certo, e eu, obviamente, sendo a voz sensata desse podcast. Ai, mas bora começar sobre os primeiros singles de divas pop. Acho que essa semana aí tem vários acontecimentos que vão nessa direção. Eu sei que Crazy in Love, se eu não me engano, da Beyoncé tá fazendo comemoração de aniversário aí. Tem Britney fazendo aniversário de lançamento. 22 anos. Coisa dessa. Então, bora começar. 22 anos de Crazy in Love. A Britney aí que vai relançar Oops, I Did It Again. Então temos aí bastante... O timing está perfeito. Queria dizer rapidamente que foi uma sugestão de Olivato Books, que escuta o nosso podcast. E aí mandou várias sugestões de tema. E aí a gente pegou esse tema que a gente imaginou que vocês fossem gostar. Então temos aqui dica de ouvinte. Caso você tenha uma dica de tema pra gente fazer, pode mandar. Sim, se você quer ver alguma barbaridade, vai. Lança. Pode acontecer. Enfim, mandaram esse tema pra gente. Foi lá em 2013, talvez, e a gente tá fazendo agora 10 anos depois. Mas a gente faz. Chega lá, um dia chega lá. Já que vocês falaram de Crazy in Love, a controvérsia sobre ser de fato o primeiro single. Porque o primeiro single de fato, foi Work It Out, que ela lançou pra trilha sonora de Austin Powers. E aí eu retomo uma coisa que eu falei aqui, que vocês fizeram chacota nesse podcast, mas antigamente era acontecia muito do artista lançar um buzz single e depois ele trabalhar um single de estreia. Isso sempre aconteceu e a gente vai ver isso aqui mais de uma vez acontecendo na lista que eu trouxe. E o Work It Out entra nessa seara, porque a Beyoncé estava fazendo filme e ela ia promover o filme ao mesmo tempo que ela estava preparando o terreno para a carreira solo dela. Então Crazy in Love é considerado por muito, de fato, o primeiro single da carreira, mas a gente teve antes Work It Out ali, que também foi lançado, de certa forma, não diria trabalhado, né? Foi lançado. Foi lançado quanto tempo antes de Crazy in Love? Alguns meses antes, era sempre assim. Work It Out foi lançado, acho que no final de 2002, porque o filme saiu em 2002. E logo em seguida, em maio de 2003, veio Crazy in Love. Então meio que pra dar uma aquecida nos fãs e gerar expectativa também. E além disso, nesse caso, promover o filme que a Beyoncé estava participando. Exato. Mas, para tudo, vamos lá. Vou fazer a criança desentendida. Tio Paulo, o que é a Buzz Single? Explica pra audiência que não sabe. Eu acabei de falar, amigo. Buzz Single é um single que vem antes pra aquecer as pessoas em relação a expectativa do que o artista vai entregar no primeiro single. Ele vem justamente pra manter as pessoas conversando sobre isso, sabe? Todo mundo vai ficar esperando ali acontecer. Então, geralmente, ele não tinha a mesma estratégia de trabalho que um single de estreia, por exemplo, que estava em todas as rádios e que o artista fazia uma campanha massiva de divulgação. Ele só era ali lançado e deixava ali no ar o que estava para acontecer, que as pessoas estavam na expectativa.
Isso sempre aconteceu, até porque antigamente os singles eles demoravam muito pra alcançar as pessoas. Não era tipo assim, lançou, todo mundo já escutou, acabou. Tinha todo um trabalho. A gente tem alguns exemplos de singles que demoraram meses pra atingir, por exemplo, o topo da Billboard. Então fazia sentido você lançar um single ali pra deixar os fãs na expectativa. Então eu acho que muita gente usou isso de recurso. É muito doido parar pra pensar isso, né? De que hoje em dia a gente tá acostumado com um tipo de lançamento muito específico, né? De que saiu o primeiro single, o primeiro álbum, ou qualquer coisa que o artista esteja produzindo, e qualquer um, em qualquer lugar do mundo, pode escutar. E muitos anos atrás, principalmente nessas grandes divas que já têm aí seus 20 anos de carreira pra mais... era outra pegada, né? Às vezes eu lançava um single meses depois que você ia saber o que estava acontecendo, que foi que chegou, que foi lançado, que aconteceu. Agora sim, teve muito artista que também lançou single, flopou, e aí falou que era buzz, e depois refez e repensou a estratégia. Teve também, isso aconteceu muito. Aqui que foi, isso entendeu? Foi a polêmica desse podcast. Porque existem alguns first singles que simplesmente viram buzz single. Né? Olha, acontece. Então eu tenho que concordar de que o primeiro single da Beyoncé foi um flop. É isso que eu tenho que concordar. Não, então. mas é só que essa visão de que era primeiro single, era buzz single, ela foi mudando com o tempo. Eu acho que hoje não se usa mais buzz single porque não faz mais sentido. Então você lançar nada pra sim. Pra mim, This Is da Lady Gaga foi buzz single, não foi first single. Pra mim, o first single foi a diferença do conceito de hoje é que se você gostou ou não da música, né? Eu acho que This Is é muito melhor. Eu queria registrar aqui que, na minha opinião, This Is é muito melhor que Abracadabra. Eu também prefiro This Is. Ai, gente, então vocês acharam a opinião de vocês no lixo, desculpa falar. Não é melhor, não. Não é melhor mesmo. Garota. Mas isso, o Work It Out é um bom exemplo do que é buzz single, porque... veio justamente numa época em que a Beyoncé ela tava trabalhando o Destiny's Child, né? Ela já tinha sucessos com o grupo, muitos sucessos, inclusive. E aí, depois, o que aconteceu? Ela lançou a carreira solo dela nesse meio termo, e depois ela meio que ainda voltou com o Destiny's Child depois desse primeiro álbum. Então, o buzz single é importante porque ele vem justamente apresentando o que o artista pretende mostrar. E aí, além disso, meio que dá uma aquecidinha. Então, por exemplo, se a Beyoncé estivesse ali no Destiny's Child e simplesmente lançasse uma música solo assim de primeira, talvez não ia ter o tanto impacto, assim, ia dar um sustão, as pessoas não iam entender, mas é essa que é do Destiny's Child? Não é. Então, o Work It Out vem nesse sentido de seu buzz, de a mídia começar a falar, olha, ela tá vindo de carreira solo, ela tá começando. Então, a função do buzz single é justamente essa. O próprio nome já diz, né? Buzz single, pra quem não sabe. Bastou usar a Beyoncé de exemplo pra ele concordar, né? Com isso que eu ia falar, entendeu? Ele tá aqui passando um pano, mas a teoria é primeiro single, ponto final. É buzz, não é buzz, é hit, não é hit. Mas foi o primeiro single que ela lançou solo, foi de um filme. Ponto. Mas aí foi do filme, não é solo aí da carreira dela. Vou defender. Não, foi trilha sonora. Eu defendo a ideia de que Crazy in Love é de fato o primeiro single, não por ser Beyoncé e por ser hit, mas eu acho que é o que faz sentido, assim, pra carreira dela. Enfim. O Paulo não consegue ver uma mulher preta de R&B vencendo no primeiro single. Ele fica extremamente incomodado. Vai se fuder, garoto. Além de Beyoncé com Crazy in Love, que assim, a gente... foi o primeiro single... Beleza, mas também não dá pra contar como, tipo assim, um artista estreou e fez o sucesso de cara. Porque a Beyoncé já tinha aí uns 6, 5 anos de estrada com Destiny's Child, emplacando hit atrás de hit. Exato. Então não é a mesma coisa, tá? Pra começar. Mas aí a gente trouxe aqui alguns exemplos de artistas que estrearam, de fato, já lá em cima. A gente tem, pra começar, né, a primeira, acho que não dá pra não citar esse exemplo, que é o exemplo mais marcante, a Britney com Baby One More Time, ali no finalzinho de 98, que ela estourou, arrebentou a boca do balão. Nossa, esse termo é bem antigo, né? Arrebentou a boca do balão. Tudo bem. E aí ela veio com o primeiro disco que também... Eu até hoje acho que foi o disco mais vendido da carreira dela, né? Então... E mais do que isso, eu acho que ele moldou a indústria. Esse lançamento fez com que todas as gravadoras quisessem ter uma versão da Britney, entre muitas aspas, né? E aí a gente tem várias tentativas depois disso. Sim, eu acho muito doido o lançamento do primeiro single da Britney ser algo tão marcante. Baby One More Time ele é ícone, é símbolo pop até hoje, sabe? Você vê pessoas na rua fazendo, sei lá, fantasia da Britney desse clipe.
E ele já tem aí seus mais de 20 anos. Então é muito foda ver como a marca dela pra essa música foi tão forte, tão forte, tão forte que literalmente mudou a indústria, mudou a forma como as gravadoras encaravam novos artistas, assim, novinhos e tudo mais. É muito louco, muito louco. Tem uma série muito legal na Netflix chamada, se não me engano, This Is Pop, que tem vários episódios, e um episódio é sobre os produtores suecos, né, que foca ali no Max Martin, que produziu essa faixa, inclusive. E ela fala bastante de Baby One More Time. Eu recomendo quem curte Pop Dog assistir, vocês vão gostar muito dessa série. É muito boa mesmo. E Baby One More Time até hoje retém um dos recordes de single que mais vendeu de todos os tempos. Então, você vê que realmente o primeiro single ser esse recorde, e eu acho que assim, ao longo da história, o pop ele mudou meio que o caminho que ele estava seguindo. Isso aconteceu com Madonna, aconteceu com Beyoncé, aconteceu com Britney, aconteceu com Lady Gaga, e eu acho que Baby One More Time é um desses momentos em que, de fato, iniciou uma nova era do pop e tudo que veio em seguida depois disso. Então, pra mim, sou cadelinha da Beyoncé, Crazy in Love, sou. Porém, se eu tiver que escolher um melhor single, single de diva pop de estreia, eu diria que é Baby One More Time, porque pra mim realmente fez história. Também diria com tranquilidade. E você citou um aí que pra mim também foi uma marca muito forte da artista, que eu acho que já trouxe um pouco da identidade dela, mesmo depois ela moldando conforme o caminho foi seguindo, que foi a Lady Gaga com Just Dance, que foi lançada lá em 2008, faz parte justamente do álbum dela de estreia, né, o The Fame, que deu tão certo que depois ela foi reconstruindo a imagem The Fame Monster e por aí vai. Eu acho que foi o que jogou ela pro mundo de uma maneira que a gente não esperava do que fosse vir depois, de toda a loucura que ela ia apresentar pra gente. E até hoje eu escuto Just Dance e eu gosto. Pra mim ela não envelheceu tão mal assim, não. Acho que acontece com alguns singles, sabe? Mas Just Dance não tá nessa Eu acho essa faixa ótima. Aí, mais um exemplo de que os singles demoravam muito mais pra chegar no topo. O Just Dance passou 5 meses na Billboard até atingir um só no ano seguinte. Ele foi lançado em 2008, só atingiu um em janeiro de 2009. Então aí também mostra muito como as rádios tinham impacto, né, na contagem, como os singles demoravam para chegar em todas as pessoas, porque a gente não estava vivendo ainda a era do streaming, em que tudo é muito rápido, em que tudo vai muito rápido e volta muito rápido também. Sim. E envelheceu bem, só que a fulaninha, queridinha, não colocou nem Copacabana, porque eu ia me rasgar quando tocasse essa, e não tocou. Eu fiquei com ódio, tá? Porque realmente, como eu falei, moldou ali o início dos anos 2010 ali do pop. Just Dance, eu consigo me lembrar vividamente, eu assistindo aonde eu estava fazendo o quê? Assistindo o clipe de Just Dance pela primeira vez. Nossa, eu lembro que eu tinha uma amiguinha que tinha, sei lá, um MP4 com tela, não sei. E ela colocava o clipe no negocinho, na telinha, pequenininha. E a gente ficava assistindo o tempo todo. Cara, é icônico. É icônico. Não, muito icônico. Eu lembro exatamente a minha reação vendo esse clipe, falando, meu Deus, que artista é essa? E procurando saber. Realmente, tipo, Just Dance também é um dos maiores. Desse mesmo ano tem, na verdade, de 2009, né? Tem um single também que foi o single de estreia que estourou, que é TikTok, da Kisha. Não coloquei aqui na lista, mas ele também tá ali na mesma série de Just Dance, estourou um pouquinho depois. Verdade. Depois ela teve que trocar um pouco a letra, né? Por motivos óbvios, mas tudo bem. Olha, tem uma artista que o primeiro single dela, eu amo, eu adoro, mas pra mim ele não é o primeiro grande hit que ela que lançou ela pro mundo. Tô falando de queridíssima Rihanna. O primeiro single dela aí lá de 2005 foi Pound the Replay, que chegou até segundo lugar aí na Billboard Hot 100. Tem uma galera que conhece, inclusive tem muita gente que não conhece esse primeiro single da Rihanna. Nossa, é icônico. Acho bem doideira. Mas pra mim, o single que chega pra galera, pro grande público mesmo, é SOS, né? Que, inclusive, foi a primeira música dela a alcançar número 1 da Billboard Hot 100. Mas eu sou apaixonado por Pound the Replay. Acho que ele tem uma vibe tão início dos anos 2000 do hip hop, um raga ali tão gostoso de se escutar. Eu acho maravilhosa. Eu lembro disso também, que eu lembro ter visto o clipe de SOS da Rihanna,
e aí ter amado, aí baixei a música, comecei a ouvir, e aí comecei a falar, me inteirar da cantora, né? Sim. Tipo, quem é essa cantora? Rihanna. E aí procurei lá na época, só as velharias vão lembrar, Nemuli, Casar, sabe? Aí procurei lá, Rihanna, e aí veio Pon the Replay, baixei. Isso. Quando eu baixei essa música, veio aquele toquezinho, falei, gente, essa música é boa. E aí foi isso, foi exatamente o que você falou. Eu conheci Pon the Replay por causa de SOS. Por causa de SOS. Pra mim também foi a mesma caminhada. Porque foram momentos, assim, da carreira da Rihanna que ela tava lançando umas músicas, assim, que faziam movimentar a carreira dela de alguma forma. Tipo, 2006 foi SOS, 2007 teve Umbrella com Jay-Z, que, enfim, ela ganhou um Grammy e todo mundo cantava essa porra de música. Então, acho que ela tava no momento que as pessoas estavam começando a descobrir ela e fazer aquele processo retroativo, sabe? Tô conhecendo essa música agora, mas o que ela lançou antes disso pra eu poder dar play? Sim. Eu acho a Rihanna... Tudo que a Rihanna conquistou nessa época é bem impressionante, porque ela era uma artista iniciante, numa seara de muitos artistas iniciantes ali em 2005, 2007. Tem até o vídeo do tributo às Destiny's Child, que ela tá com mais 2 cantoras também. Ali meio que começaram junto com ela. Ela ter essa tarefa difícil de não ser associada a Beyoncé, porque era uma cantora negra de sucesso. Eu lembro que a própria Beyoncé, quando estreou, tinha a comparação com a Ashanti, com a Lia e tal. Tem uma matéria falando que ela não era Ashanti, né? Coisas do tipo. Então a Rihanna, ela tinha essa... Como estreante, ela tinha que fazer sucesso e ainda se diferenciar, não para evitar esse tipo de comparação. Eu acho que esse single, ele tem muita personalidade, esse single de estreia. Ele mostra ali que a Rihanna veio com uma identidade dela, com o rolê dela, com a vibe dela, que ela veio pra ficar. Eu gosto muito dessa faixa. Olha, tem uma diva pop que ela não usa seu nome de nascimento, né? Mas a Katy Perry, o primeiro single dela, pelo nome de Katy Perry, é I Kissed the Girl, que foi lançado ali em 2008, que foi o momento em que ela tava vindo aí com tudo, com as suas loucuras coloridas. Porém, todavia, entretanto, pra quem não sabe dessa informação, em 2001 ela lançou o álbum aí sobre o nome de nascimento dela, que é Kate Hudson. E a primeira música, no caso, de fato, do qual ela lançou, se chama Trust in Me. Que eu confesso pra vocês que eu não tinha escutado até parar pra fazer pesquisa deste episódio. E é um rockzinho cristão. Não, mas peraí, o primeiro single dela como Katy Perry também não foi exatamente a Kiss Your Girl. Qual foi, então? Porque antes ela teve de novo naquela coisa do Buzz, ela teve You So Gay, que na época ela namorava, se eu não me engano, o carinha do Tokyo Hotel. E aí eles terminaram e ela fez uma música falando que ele era muito gay. Hoje em dia ela seria cancelada em 300 países por homofobia, entre outras coisas. Mas ela já falou sobre isso. Ela já falou que ela não canta mais essa música. Na época essa faixa fez bastante sucesso. Até a Madonna veio a publicamente elogiar essa faixa. E foi o que gerou todo o buzz em torno de I Kissed Your Girl. E aí ela lançou logo na sequência e estourou. Eu adoro essa faixa, inclusive. Eu não lembro dessa música. Eu tenho uma opinião muito particular de que o melhor disco da Katy Perry é o primeiro. Eu gosto muito de quando ela saiu, porque ela teve essa fase crente, depois ela foi pra uma vibe meio alternativa. Ela era muito alternativa. Eu acho que a gravadora foi polindo ela, lapidando. E aí no primeiro disco ela ainda tá nesse momento ali meio pop rock alternativo, meio um popzão que a gente conhece. Eu gosto muito. Eu acho que ela tinha uma ironia nas letras que era muito legal de ver, de escutar. E tanto que na época ela era comparada com a Lily Allen. Eu acho que hoje em dia isso é meio bizarro de você pensar. Assim, Katy Perry e Lily Allen, não sei se estão no mesmo lugar ali no pop, mas na época do disco de estreia dela, eram muitas comparações com a Lily Allen, porque o som delas real. Na época ela também era um pouco parecida, né? Sim, é verdade. Esteticamente. E eu acho que liricamente também. Justamente porque as duas tinham essa vertente meio irônica de contar as coisas. As duas eram compositoras, então tinha essas comparações. A Lily Allen chegou até a brigar com ela em público, porque a Katy Perry falou que ela era a versão mais magra da Lily Allen. E a Lily Allen era polêmica, né? O bicho pegou na época, mas assim, foi uma tretinha que passou. Então, mas eu gosto muito do One of the Boys. E aí é engraçado como é que era na época, né? Porque ela vem com uma música falando You're so gay, você é gay demais.
E aí, de repente, depois ela lança I Kissed a Girl, que é Eu Beijei uma Garota. Então que ela também é problemático, né? Que é uma mulher hétero fetichizando é uma de festinha. Existe. Mas tudo bem. Era a época, era o recorte da época, aconteceu, passou. E aí agora a gente bola pra frente. Eu ia puxar uma que é mais recente, que, enfim, eu acho que dita uma regra sobre muitas formas de lançamentos que aconteceram, pelo menos na última década, que foi a Billie Eilish. A Billie Eilish, ela lançou o primeiro single dela chamado Ocean Eyes, com o irmão dela, lá em 2015, pelo SoundCloud. De maneira independente, ela produziu essa música, ela lançou, mas que posteriormente a gravadora, óbvio, quando ela assinou com uma gravadora, se eu não me engano foi com a Interscope nessa época, acho que sim. E aí ela lançou esse single oficialmente, e foi um single que fez um pouco daquele caminho de viralizar na internet, de todo mundo ficar dando play ali pelo SoundCloud. Ela começou a ganhar espaço musicalmente falando junto com o irmão dela, então quando eles puderam produzir a música oficialmente por uma gravadora, eles fizeram um lançamento oficial e eu adoro essa música. Ocean Eyes é um sofrimento que... Meu Deus do céu, olha... Inclusive, vou deixar uma dica aqui. Pra quem gosta dessa música, ou pra quem nunca ouviu essa música também, tem uma versão em que a Alicia Keys cantou pro Spotify, que se você procurar lá, Ocean Eyes cantado pela Alicia Keys, é uma das coisas mais lindas do mundo. Nossa, deve ser surreal. Eu amo essa versão, é muito lindo, vale a pena ouvir também. Você falou de artista recente, a gente teve também um lançamento estrondoso de artista iniciante aí recente, que foi a Olivia Rodrigo com Lives License 2021, que essa música estourou e foi direto para a primeira posição ali da Billboard. Eu acho que a Olivia, ela uniu uma série de coisas que contribuíram para essa faixa chegar em primeiro, assim, de cara. Primeira coisa é que ela veio da Disney, né? Ela fazia... isso que eu ia falar. Peraí. Series. E aí tem toda a questão do relacionamento dela lá com o menino e com a Sabrina Carpenter. E gerou todo esse buzz em torno dessa canção e fez com que a música estourasse ali no TikTok. Os adolescentes foram escutar também. E de repente a música foi pro e ela conseguiu aí essa estreia massiva na música, né? Então, vamos lá. A gente tem que concordar em alguma coisa aqui. Que foi? Porque a gente começou o episódio falando da Beyoncé, Work It Out, que era uma trilha sonora de um filme. Sim. Olivia Rodrigo lançou uma caralhada de música aí no High School Musical da música The Serious. Ela já tinha aí, ela já tinha coisa aí solo. Aí vamos dizer... Se você defendeu a Beyoncé, você vai ter que defender a Olivia Rodrigo, o Levi. Era possível seguindo a sua linha de raciocínio, já que você está falando, a sua linha de raciocínio é quando a pessoa faz na carreira solo. Então, Olivia Rodrigo foi essa música que ela lançou. Não, eu tô brincando, foi sim. Eu só queria perguntar mas isso também no caso da Disney é meio turvo, sabe? Porque, por exemplo, eu separei aqui até, a Demi Lovato, o primeiro single dela, que ela tá acreditada como artista, de fato, é This Is Me. Porque a Disney trabalhava os filmes... E o artista eles escolhiam algumas músicas pra single e acreditavam, de fato, o artista que tá cantando no filme. Então, é This Is Me. Só que se a gente for pegar o primeiro single em carreira mesmo, solo, quando ela lançou o primeiro disco, é Get Back, de 2008. E aí você percebe que ela já vem com uma vibe muito diferente de This Is Me. Embora sejam duas faixas pop rock, ali pop rock teen, ela vem com uma pegada até que eu considero até um pouco ousada pra Disney da época, assim. Eu acho que dos primeiros singles de artistas da Disney, talvez esse tenha sido um dos mais ousados. Acho que perde para o da Ashley, que também não era da gravadora da Disney, né? A Ashley Tisdale, ela foi pra... Eu esqueci qual foi a gravadora, mas não era a Hollywood Records. Então, das que eram da Hollywood Records, eu acho que Get Back é um pouquinho mais ousado ali. Tem uma pegada meio... um pop rock um pouco mais agressivo, entre outras coisas. Tem uma faixa que eu gosto muito de estreia também, que é da Miley, com See You Again. Eu adoro essa faixa. Isso que eu ia falar agora. Eu amo essa faixa. É tudo. Porque, parando pra pensar de todas as ex-acts da Disney, é meio complicado parar pra pensar nos primeiros singles solos dela, porque, teoricamente, enquanto elas estavam fazendo coisas na televisão, né, séries, filmes e tudo mais, a própria Disney trabalhava nesse lugar de
Da pessoa ter lançamentos musicais, né? Tô que, por exemplo, a Miley Cyrus tem uma caralhada de lançamento como Hannah Montana, o da Miley né? é o mais engraçado que ela é Hannah Montana. Ela tinha uma caralhada de música. Todas as músicas da Hannah Montana, teoricamente, são da Miley Cyrus e é isso, né? Não são pessoas diferentes. Não vem não, tá? É outra personalidade, botou a peruca, é outra pessoa. Eu acho que as próprias músicas da Miley Cyrus são de várias pessoas, porque dependendo do disco, ela tem umas 3, 4 personalidades por disco. Então, acho que a Hannah Montana foi apenas o primeiro fragmento que a gente conheceu. Exato. Depois ela mostrou todos os 300. Quem acha que a Lady Gaga é fragmentada é porque não conhece Miley Cyrus. Eu acho que quando a Ariana veio também, a gravadora tentou fazer esse crossover com o público de Victorious. Tanto que a gente tem aí Put Your Hearts Up como primeiro single, que é uma faixa super bobinha, super inocente, uma coisa meio Disney mesmo, meio Nickelodeon. E aí eu acho que foi também uma tentativa de buzz ali pra gerar alguma expectativa, mas eles viram que seguir essa direção não ia fazer sentido, e aí logo em seguida ela lança The Way com Mac Miller como primeira faixa de fato de trabalho do disco. Sim. E eu lembro que essa faixa, porque como eu era Disney Stan, né, eu ficava ali Demi, Miley e Selena competindo nas rádios, a gente ficava vendo quem fazia mais sucesso e tal, e a Disney restringia muito esse sucesso, tá? A Disney, ela bloqueava muito essas artistas nas rádios de tocar. E aí, quando a Ariana veio com The Way, ela já arrombou tudo. A faixa já pegou se eu não me engano, ela pegou logo o top 10 nas rádios americanas. De cara, assim, os caras, eles conseguiram jogar. Eu falei, porra, essa menina vai chegar pra arrombar. E realmente ela chegou e arrombou com tudo. Depois de The Way, foi sucesso atrás de sucesso. E hoje a Ariana tá aí gigante nos streams, como a gente conhece. E eu lembro da estreia de The Way porque foi muito comparado com Mariah Carey, né? Era um Sim, ela era muito parecido. E aí começaram as polêmicas e ficou todo mundo esperando ver se a Mariah ia se pronunciar, falar sobre isso. E durante muitos anos, a Mariah permaneceu muda, né? Eu lembro de um tweet maravilhoso da Solange, né? Falando que a Ariana era um copycat da Mariah, alguma coisa assim. Aí depois, anos depois, ela é a gente, porque depois de anos tem um vídeo dela se acabando de dançar com o Sweet, né? E tal. Porque realmente a voz, o timbre era muito parecido e eu acho que era até uma estratégia mesmo ali do começo. Era. De fazer. Eu lembro que quando ela lançou o The Way, ela chegou a lançar um cover de Emotions da Mariah Carey no YouTube. E aí uma coisa bem na época, que na época era o Bambambam, né? Você botar uma câmera e gravar no seu quarto. E aí, assim, já tava rolando comparação de que ela tinha um timbre, que ela tinha uma voz meio parecida. Ela fazia os whistles lá da Mariah. E aí, simplesmente, ela coloca um cover de Emotions. Claramente, a Ariana sempre se inspirou na Mariah, mas aí tinha esse lugar da Mariah ser essa mulher diva que não aceita comparações novatas à la Madonna, né? E... Então ficou todo mundo meio tenso, tipo, será que ela vai falar alguma coisa? Eu acho que a Mariah, no começo, ela não gostou mesmo, não. Tem até umas declarações dela eu também acho que não, sabia? Tipo assim, desejo sorte, longevidade pra ela, alguma coisa do tipo. Sim, e aí, mas só que aí depois... Tipo, aquele famoso aproveita a cidade. Eu acho que o que aconteceu foi que a Mariah não gostou, e aí, assim como toda diva pop que tem filhos, os filhos começaram a ouvir, e aí não tinha mais como ela fingir, entendeu? Não, eu acho que a Mariah, ela é muito assim, conhecer pessoalmente. Quando eu acho que a mesma coisa aconteceu com a Whitney ali, que elas se estranharam no começo, era meio que arqui-inimigas, e de repente conheceu, virou besties. Eu acho que isso aconteceu também, porque quando ela conheceu a Ariana e ela viu que de fato a Ariana era fã dela, ela nutre um super carinho pela Ariana hoje em dia, dá pra perceber. Acho que a mesma coisa aconteceu com a Anitta também, quando a Anitta conheceu a Mariah, que a Mariah viu quanto a Anitta se inspirava e era fã da carreira dela, ela retribuiu esse abraço, sabe? Eu acho que a Mariah faz muito isso, com todas essas cantoras que tem essa referência forte e que chegam até ela, tipo a JoJo, que é uma artista que eu amo também, a Mariah abraçou. Enfim, acho que a Coco Jones, se eu não me engano, também, recentemente. Enfim, a Mariah tem... é a Coco Jones que tem um remix com a Mariah? Não sei se eu tô confundindo. Eu acho que é ela. Então, ela tem essa coisa de abraçar esses artistas que assumem ali que ela é, de fato, uma referência, uma inspiração e que vão como fã. Mas antes, ela realmente estranhou um pouquinho. E falando de Mariah também, né? Ela tá na lista. Porque o grande single de estreia de Mariah foi Vision of Love, que é um puta hit até hoje. É uma das músicas também aí que mais best-selling singles of all time. Tá aí. E Mariah Carey, enfim, eu acho que a gente que nasceu ali no meio dos anos 90,
a gente viveu Mariah Carey, mas a gente não entende, talvez, a grandiosidade dela. Porque a gente viveu mais a Mariah dos anos 2000 e pouco, né? A gente não viveu tanto a Mariah dos anos 90. E aí, até recentemente, eu li o The Meaning of Mariah Carey, né? Que é a memoir dela, digamos assim. Que não é biografia, é memoir. Porque ela é tão chique que ela não faz biografia, ela faz memoir. E aí, li... e aí você vê ali como a vida dela foi sofrida no começo, a família, toda a história da familiar dela, e aí como depois ela teve o casamento com o Tommy Mottola, que também foi uma confusão do cacete. Sim. Então ela ter conseguido ali um primeiro single de sucesso e depois ter mantido a carreira durante décadas... Primeiro só não, né? Que foram 7 primeiros singles e número 1. É tipo assim, a gata chegou arrombando as portas. Com vontade. Eu acho que se a Britney chegou arrombando, a Mariah chegou arrombando também. Até porque os anos 90 foram dela, gente. Não tem como, assim. Foi hit atrás de hit, disco de diamante atrás de disco de diamante. Então, ela foi realmente gigante. Tem um momento da música, né? Ela é gigante, né? Que hoje em dia, eu acho que até pelos streamings, isso mudou um pouco, né? A percepção tem muito mais buzz single, tem muito mais coisa. Eu acho que antigamente, ali nos anos 90, você chegar com um first single em que ele bate recordes astronômicos, assim, era muito um significado de, tipo, você veio pra ficar. E, de fato, quando a gente olha aqui as divas que a gente tá citando, né, Britney, Rihanna, Mariah Carey, Lady Gaga, todas elas, tipo, Alicia Keys, a gente vai citar daqui a pouquinho, todas elas realmente vieram estourando e ficaram até hoje. Tem um bom exemplo também, que falando de Mariah Carey, que é a Jennifer Lopez, que também, If You Have My Love, que é um puta hit, foi uma das músicas, um dos singles que mais venderam em 1999, e também ficou 5 semanas em primeiro lugar. E também foi o primeiro single de Jennifer Lopez, que era uma atriz, veio de uma carreira de atriz, e até hoje temos aí, Jennifer Lopez, querendo ou não, é uma das maiores divas de todos os tempos. Então ela chegou também com o pé na porta. Todas elas que chegaram com o pé na porta, elas tiveram aí carreiras de 20, 30 anos, né? Eu acho engraçado que dá pra perceber por esses singles de estreia que a indústria ela sempre se pautou por rivalidade feminina. Porque assim, nos anos 80, quando a Madonna surgiu, a gente tinha Cyndi Lauper ali com Girl Just Wanna Have Fun, que foi também o primeiro single dela e o primeiro hit que estourou de cara. Todo mundo conhece essa música até hoje. E aí a gente tinha meio que a Madonna ali, talvez competindo num lugar ali de Madonna ou Cyndi. De repente a gente chega nos 90. A gente tem o Whitney nos anos 80 surgindo, mas aí nos 90 a gente vem a Mariah pra meio que ser um contraponto ali das divas da voz. A gente tem a Celine também. Aí de repente a gente tem, no finalzinho dos anos 90, a Shakira começando a fazer sucesso, que ela só veio fazer sucesso nos Estados Unidos e no mundo inteiro nos anos 2000, mas tinha J.Lo ali, que é o referencial de latinidade dos americanos, enquanto a gente tinha Britney e Christina ali brigando pelo teen pop. Então, assim, a rivalidade feminina, ela sempre pautou a música pop por pelo menos uns 30, 40 anos aí, entendeu? E tem mais, Teve Britney Spears com Baby One More Time e teve Christina Aguilera com Genie in the Bottle, que era também a grande rivalidade ali, Christina e Britney, de quem era a loira do pop, que depois, enfim, só uma ficou loira e só uma ficou branca, né, que a outra foi por um outro caminho, mas foi a grande rivalidade ali da época também, né, que elas surgiram meio que na mesma época. Porque eu acho que o lugar da Christina nessa briga era sempre de tipo assim, eu sou artista. Entendeu? Eu não sou uma cópia da Britney. Eu vou me rebelar, vou fazer o que eu quero. Ela sempre foi mais ousada. Eu dou esse mérito à Christina. Isso, ela sempre foi mais ousada. Você pega Dirty ali, ela tava fazendo aquela coisa. E aí, querendo ou não, realmente tem uma questão racial aí. Porque tem aquela coisa da menina branca querer mostrar ser ousada e acabar pegando a persona negra, sabe? O que eles consideram disruptivo, ousadia. A própria Miley fez isso ali na época do twerk e tal. Então a Aguilera, ela pega isso, ela vem com aquela coisa da cultura negra, da latinidade também, né? Que ela é uma das primeiras que reivindicaram ser latina. Que ela tem um disco também sobre isso. Então ela vai nesse caminho ali mesmo, negona. E tal, era os anos 2000, a apropriação cultural tava liberado, tava tudo certo. Podia fazer aquilo que fazer. Vou jogar e ela tem talento também, né? Eu acho que ela era abraçada de certa forma. Porque quando a pessoa tem talento, a comunidade negra até abraça. Sabe? A Ariana Grande é um exemplo disso. A gente considera a Ariana Grande uma negona. O problema é quando não tem. Quando não tem. Tipo, a J.Lo tinha tudo pra ser abraçada pela comunidade negra. Não é. Depois desandou, né? Depois desandou.
Quero jogar mais uma rivalidade aqui pra vocês. Entre as integrantes do Fifth Harmony, qual foi o melhor first single? Ai, meu Deus. Não, eu acho isso muito fácil. Eu acho que foi da Normani, com certeza. Mas qual foi o primeiro single da Normani? Não é porque Motivation. também entra naquela seara Waves e Motivation, porque ela lançou Waves um pouquinho antes, mas também não teve esse ritmo de trabalho de um single. Eu acho o clipe lindíssimo. E aí depois ela veio com Motivation. O primeiro single da Camila Cabello eu acho muito ruim, que é Cry in the Club. Nossa, não é ruim, não. Eu acho ele até reciclado. Ele é uma reciclagem do Ed Sheeran, que é uma reciclagem da Cia. Que é uma reciclagem da Cia. Então, assim, ele saiu numa época que ninguém aguentava mais aquele toquinho do teclado. Entendeu? E, ao mesmo tempo, ele tem uma parada de um single da Christina Aguilera, agora que eu não consigo lembrar. Que eu não sei se ele sampleia diretamente ou se é realmente um plágio. Então, é uma música sem personalidade nenhuma, assim, da Camila. Eu gosto muito mais de Havana. Eu acho que Havana tem muito mais personalidade do que esse single que ela lançou, por exemplo. E pra você, Levi, qual foi o primeiro single de Fifth Harmony que você gosta? Não, então, eu concordo com tudo isso que vocês falaram de Cry in the Club, mas infelizmente, Cry in the Club é melhor do que a carreira dela toda que veio depois. Então, eu não acho não. Eu gosto do primeiro disco da Camila. Eu realmente gosto do primeiro disco dela. Não, tô brincando. Não, é bom, sim. Eu acho que ela tem singles melhores do que Cry in the Club, tanto que o disco segue uma sonoridade um pouquinho diferente de Cry in the Club, o primeiro disco. O meu primeiro single das queridíssimas do Fifth Harmony, que eu amo, que eu gosto, não é da Normani e não é da Camila, é da Lauren. Da Lauren, que ela lançou em 2018, foi Expectations. Caralho, Nossa, é muito boa. Eu ouvi muito essa música, mas eu ouvi muito boa. muito. Inclusive essa e Back to Me também, que ela lançou em 2016, mas essa aí é uma parceria. Eu tenho uma opinião sobre a Lauren. Eu acho que se ela não tivesse... Eu não sei se ela assinou com a gravadora. Eu acho que ela assinou quando saiu. Se ela não tivesse assinado com essas gravadoras gigantes, se ela tivesse seguido uma linha indie, uma coisa meio Lorde Lana, um formato ali meio alternativo de vender música, apesar dela ser muito pop, talvez ela fosse gigantona hoje nos streams. Concordo. Tenho essa impressão, até porque Expectations é muito boa. Eu gostei de tudo que ela lançou, assim, dos pequenos singles que ela foi lançando. Acho que ela tem identidade, mas... Tem aquela música dela com a Halsey também, que eu adoro. Eu acho que faltou time, Strangers, né? Faltou time. Isso. Que é, tipo, pra mim, os singles que ela lançou, tipo, tanto Expectation, que foi solo, essa Back to Me que eu falei, Strangers, que é com a Halsey, aquele remix que ela tem com a Pablo, eu esqueci o nome da música que ela tem com a Pablo. É Expectations também? Não lembro. Mas ela tem um remix que fez com vários artistas de vários países, assim, um deles é com a Pablo Vittar. Eu acho que a Lauren, ela tinha tudo pra ser muito grande, de verdade. Mas alguma coisa desandou pelo meio do caminho. E é peculiar parar pra pensar que, por exemplo, Santana tava comentando agora sobre essa questão do timing dela, de ter sido ruim pra fazer as coisas. E é muito doido a gente parar pra pensar que um dos maiores problemas que a gente viu também na carreira da Normani também foi timing. Então é meio estranho olhar para as harmonias e ver como a maioria delas teve problema de a única que não errou no timing foi a Camila, infelizmente. Exato, ela não errou. Ela errou em todo o resto. Agora eu acho que tem dois pontos aí. Mas todo o resto, sim. Eu acho que tem 2 pontos aí. Primeiro que a gente tem um episódio de Girls Groups aí, de carreira solo depois de Girls Groups, podem procurar. Mas eu acho que, principalmente, como o Santana falou sobre a questão da rivalidade feminina. Existe uma questão muito grande na indústria que quando você tá num grupo de meninas, não pode... Todas elas não podem irritar, né? Tem que ter uma que tem que ser a principal, no máximo uma segunda. Porque eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acredito que todas as Fifth Harmony tinham potencial de ter uma carreira solo. Eu não acho que a Ali tinha, não, desculpa. Aí é hate de Twitter. Não é hate de Twitter. Eu não acho que a Ali tem potencial de diva pop. Ela tem potencial pra Broadway. Não acho que ela poderia ser uma diva pop. Então, tirando a Ellie Brooke, todas as outras tinham potencial. Agora, cada uma faltava uma coisa. A Dinah Jane faltava respiração e fôlego, que eu acho que ela melhorou. Faltava. Ela melhorou. A Normani, como a gente pode perceber, falta comprometimento e timing, né? Falta uma equipe, gestão de carreira. A Lauren, eu acho que falta ela militar menos. Se eu fosse empresário da Lauren, eu ia tirar as redes sociais dela, porque ela quer militar por tudo. Fica na tuinha. E olha que eu sou twitteira, tá? E a Camila, falta músicas boas. Aí vamos lá, que a gente já tá na fuga ao tema. Só pra contextualizar, eu só queria finalizar com essa coisa da Normani.
Porque, de fato, aí, Waves, Motivation, qual é o first single, a gente nunca vai chegar à conclusão da Normani, porque também teve Dance with a Stranger aí com Sam Smith, teve Love Lies antes, então ela saiu lançando um monte de coisa. Não, mas se for assim, a Camila também teve singles de dueto antes do primeiro single solo, entendeu? Ela teve Shawn Mendes ali, a Know What You Did Last Summer, teve aquela com o rapper, que eu também gosto muito dessa música, se não me engano é Bad Things o nome, que fez sucesso também, então... A gente contou aqui, eu pelo menos coloquei as faixas solo. Tá, mas o Waves é com Six Black. Não, então solo como que ela tá lançando como artista principal. Não um dueto ou não como featuring na faixa de alguém. Entendeu? Enfim, vamos seguir pro próximo, porque realmente aí a gente concorda que é Motivation, mas realmente essa daí morreu. A gente esqueceu aqui de falar algumas cantoras dos anos 2000 que também chegaram arrombando a porta. Teve a Kelly Clarkson com a Moment Like This, ela veio ali do American Idol, né? Era a primeira temporada desse reality, então esse tipo de reality musical tinha uma outra proporção. Fez muito sucesso nos Estados Unidos, então projetou realmente ela para uma audiência. E essa faixa conseguiu o feito de pular 51 posições para o primeiro lugar em uma semana. Então, isso aí foi realmente efeito do reality show. E a partir disso, a Kelly Clarkson deslanchou uma grande carreira, como a gente conhece hoje em dia. Tivemos também Avril Lavigne com Complicated em 2002, que chegou... A primeira Olivia Rodrigo, né? Avril Lavigne. Chegou também arrombando tudo. E eu acho que a Avril também é uma artista que tem essa... Assim como a Britney, ela mudou muito a indústria em alguns termos, acho que a Avril também chegou nesse lugar. Porque eu acho que ela vem pra mostrar que garotas alternativas têm espaço na música. E aí depois a gente teve, por exemplo, Hayley Williams com Paramore, alguns anos depois. A gente vem com essa nova seara de cantoras aí, né? Billie, Lana, Lorde, a própria Olivia, que eu acho que bebem muito dessa fonte ali do alternativo. A própria Pink, que também é uma contemporânea da Avril, ela vai estrear mais ou menos ali naquela época. Que eram meio que as anti-Britneys, né? Eram não, a Alanis já veio um pouco antes, tá? Não, mas a Alanis é de 96. Mas eu acho que representa todas essas mulheres que, enfim, que você falou, você citou também de 2010. Eu acho que elas vêm pra contrapor essa ideia de garota perfeitinha e tal, entendeu? Elas vêm nesse lugar ali, a Avril representa muito bem. E falando das negonas, a gente tem um debut gigantesco, que foi a Alicia Keys, com Fallen, em 2001. Caralho. Nossa, acho que Paulo pode falar melhor, porque ele é fã da Alicia. Porra, eu acho que eu acho essa música dela em específico um hino assim sem precedente, sabe? Tipo, é muito boa. De como essa música toca até hoje na rádio e sei lá, aquele clássico termômetro que a gente sempre diz, né? De que se a mãe, os avós e os tios sabem cantar é porque a música de fato foi hit. E essa é uma delas. Eu acho que a Alicia, ali ela mostrou tanto o potencial lírico que ela tinha, quanto o potencial vocal, sabe? Foi literalmente chegar com um single de estreia muito bom e um álbum de estreia muito bom, porque essa música ela pertence aí ao Songs in a Mirror, e esse álbum é maravilhoso. Eu acho que é a essência do que o R&B feminino era ali no início dos anos 2000, principalmente bebendo muito da fonte do gospel e do soul que existiam nos anos 90. Então a Alicia Keys, maravilhosa. Fallen, inclusive, rendeu aí 3 Grammys pra nossa queridíssima Alicia. Tem uma artista aqui gigante hoje em dia, que é a Taylor Swift, que o primeiro single dela foi Tim McRae. Apesar obviamente, esse single não ter sido um flop, ter sido um bom êxito, eu acho que ele não é muito marcante ali como primeiro single. Até porque o primeiro disco da Taylor em si, ele não é tão marcante, né? Em comparação ao que viria depois. Eu acho que é um exemplo de artista que foi crescendo e se projetando até fazer discos maiores e singles maiores. Então, muita gente brinca que esse single, essa fase, ela era republicana ali. Que ela era meio, sabe? Mas ela tá nessa skin conservadora. Você assiste o clipe e você sente isso. Não tô dizendo que ela era nem nada do tipo. Ai, que ótimo. Mas é aquela vibe ali, garota do campo. Garota Sim, country. Eu gosto, eu acho que esse disco tem algumas faixas muito gostosinhas de escutar. Não é o meu favorito dela, eu gosto mais do Speak Now, acho que já falei isso aqui. E do Red também. Mas é um bom disco de estreia.
Olha, pra gente ir pra reta final, eu quero trazer brasileiras. Quero trazer brasileiros aqui pra esse debate, inclusive porque o Levi, ele tá indignado com uma coisa que aconteceu aqui no roteiro, sobre os lançamentos da Anitta. Anitta, fala aí, dá sua voz. Tem gente dizendo que o primeiro single oficial da Anitta foi proposta. Quer dizer, que o primeiro single foi proposta e o primeiro single como cantora independente foi Menina Má. E, enfim, virou uma grande confusão. E eu discordo um pouco. Por quê? Porque eu acho que, na verdade, o primeiro single foi Eu Vou Ficar. Eu vou ficar. Principalmente, ela não era cantora independente com Menina Má. Porque ela tava na Furacão 2000. E a Furacão 2000 é o quê, se não é uma gravadora independente? Que é independente pra você, então? A Furacão 2000 não é uma gravadora independente? Eu não acho que seja, não. Mas eu acho que ela se considera. Gravadora. Não? Não sei. Mas por que a Furacão 2000 é uma gravadora independente, querida. Mas por que por é isso que é independente? artista independente. Uma gravadora vou ler aqui definição do Google. Uma gravadora independente, também chamada de indie label, é uma empresa que produz, distribui e promove música sem necessidade de financiamento ou distribuição de grandes gravadoras, como Universal Music, Sony Music e Warner Music. Ou seja, a Furacão 2000 é o quê? Uma gravadora independente. Logo, a Anitta era o quê? Um artista independente. Mas nos anos 2000, eu não acho que a Furacão 2000 era independente. Não, acho que a Furacão, ela tinha um tamanho aí bem grande das grandes gravadoras. Amigo. Mas ela continua sendo... Mas não é só porque ela tem foco que... Não é só porque ela tem foco de outras gravadoras que ela deixa de ser independente. Desde a fundação dela nos anos 2000, ela sempre se propôs a lançar artistas de funk que eram independentes porque eles faziam o rolê deles ser independentes, sem ter... O que eu achei aqui na pesquisa... financiado por grandes gravadoras. Foi que Proposta foi single promocional ali em janeiro de 2012 e o primeiro single oficial teria sido Menina Má em março. Mas eu acredito, como você disse aí, qual foi o primeiro single? Eu Vou Ficar. Vou Ficar, deve ter sido. É porque, assim, é muito confuso. Eu não acompanhei a Anitta nessa fase. Eu peguei a Anitta já no primeiro single que talvez tenha sido exportado, que passava ali no Multishow, que foi Meio Gay Abusada. Que foi quando eu lembro de assistir o clipe dela no Multishow, achar ok... E de repente, tal, e daqui a pouco o Show das Poderosas explodiu, entendeu? Mas pode ter sido, não sei, foi a pesquisa que encontrei aqui. Nessa dinâmica que vocês estão falando, o Show das Poderosas seria o primeiro single dela solo. Não, é Menina Má. Nessa dinâmica é Meio Gay Abusada. Nessa dinâmica foi Menina Má. Meio Gay Abusada. Mas por que Menina Má e não Eu Vou Ficar? Antes. Não, no caso você tá falando de Show das Poderosas. Na época ela tava fazendo Show das Poderosas, já assinado com a gravadora dela, ela já tinha lançado outros singles antes de Show das Poderosas. Mas o primeiro single com a gravadora grande foi Meio Gay Abusada, gente. Exato. Foi esse, Meio Gay Abusada. Mas é porque Eu Vou Ficar, ela foi em programas, então, ela divulgou... isso que eu ia falar agora. O primeiro single lançado que ela ainda, lançou na carreira... O primeiro single que ela lançou na carreira dela como Anitta foi justamente pela produtora Furacão 2000, que é Vou Ficar. Então, que ela sempre foi super... sempre prestou muita homenagem à Furacão 2000 por falar sempre que foi a primeira produtora que acreditou, né, no que ela acreditava e tudo mais. Enfim, aí veio Eu Vou Ficar, Fica Só Olhando, e depois veio Menina Má, que foram músicas que funcionaram muito aqui no Rio de Janeiro, porque era onde a Furacão 2000 sempre foi muito forte para fazer todos os lançamentos dos artistas deles. Então, realmente, por exemplo, o Santana tava comentando agora que uma das primeiras músicas da Anitta que ele escutou era quando chegou no Multishow, cara, muito antes de chegar no Multishow, a Anitta já tava tocando em rádio e baile funk aqui do Rio de Janeiro. Do Rio, entendeu? Mas do Brasil, não. Isso. No Brasil foi... no Brasil foi Meio Gay Abusada, mas ainda assim foi mais Show das Poderosas mesmo. Não, foi Meio Gay Abusada porque eu assistia Multishow. Exato. Mas era o que muito chegou local. arrombando mesmo, que eu lembro muito nitidamente do Google Gloss postar no Twitter, quando o Google Gloss ainda era alguma coisa no Twitter. Eita! Não, alguma coisa que eu falo porque o Google Gloss, ele surgiu no Twitter, ele era muito grande lá. Sim. Então, depois ele abandonou porque o Instagram ficou mais rentável, outro rolê e tal. Mas eu lembro que ele divulgou, né, o clipe de Meio Gay Abusada, ali tinha uma comparação com a Beyoncé, porque tinha uma coisinha meio dos passos e tal. Foi Show das Poderosas mesmo, que estourou no Brasil e estourou de cara. Eu lembro quando ela foi gravar Meio Gay Abusada em Las Vegas e ela tirou uma foto naquele
aquela placa que tem de Las Vegas e ela colocou na legenda do Instagram dela. Gente, me pararam aqui pra dizer que eu sou parecida com aquela tal de Kim Kardashian que vocês dizem que eu pareço. Eu não sei nem quem é ela. Aí Bem eu, tipo, louca. gente, ela já era Bem fofiqueira louca. já desde Pouco o se começo. fala disso, mas a Anitta bebeu muito das Pussycat Dolls nessa fase. Muito, Tanto que esse take no muito. deserto me lembra total a Hate Sport das Pussycat Dolls. E a capa do disco dela é total Nicole Scherzinger. Sim. Desse primeiro disco. Ela bebeu muito ali das Pussycat. Mas como a referência mais óbvia era Beyoncé, o pessoal falava que ela copiava Beyoncé. Eu nunca achei. Eu Nunca também achei nunca isso. achei, não. Olha, Achei agora nada uma novo. outra artista carioca aqui também, que ela divide opiniões sobre o primeiro single, mas eu vou trazer já o disclaimer completo pra não ter briga, tá bom, gente? Tô falando aqui da Ludmilla. O primeiro single dela como Ludmilla foi Sem Querer, 2014. Mas, todavia, entretanto, o nome artístico dela como MC Beyoncé, que foi como ela surgiu de verdade, foi cantando Fala Mal de Mim, lá em 2012, uma música maravilhosa, que eu adoro essa música até hoje, aquela voz bem estridente, toda equalizada, bem funkeira, que eu amo, que a nossa MC Beyoncé tinha. São primeiros singles muito bons, os dois, tanto como Ludmilla quanto Beyoncé. Entrando mais uma vez naquela coisa da rivalidade da indústria, você percebe que umas duas tiveram começos parecidos. Elas lançaram algumas músicas que tiveram destaque ali, aí veio um empresário, pegou, deu uma lapidada, jogou numa gravadora grande e lançou o que muita gente entende como primeiro single, porque foi o que chegou. Que é, no caso Aí da roubou Ludmilla todo Sem o dinheiro Querer. que teve. As duas também tiveram isso. O empresário foi rouba todo o dinheiro, faz Todo carreira em mundo cima tem e essa larga fase, né? depois. Todo Que mundo tem ódio. essa fase. É isso. Enfim, eu trouxe aqui também a Pablo Vittar, que teve Open Bar, ali que é uma versão, né, do Maravilhoso. de Tipo, Lyon, que todo mundo conhece, e Todo Dia, que hoje em dia não toca mais em lugar nenhum, em dia nenhum, porque foi retirado das plataformas, que tem toda a polêmica com o Rico da Laçã, né? Já a Isa, eu acho que a Isa tem um começo mais diferente de todas elas, porque a Isa, ela já Por quê? começou, ela já chegou com contato com a gravadora, a gravadora queria lançar ali uma versão mais... Na minha opinião, tá? Eu amo a Isa, tá? Eu sou muito fã. Mas na minha opinião, a gravadora queria lançar uma versão mais polida de Anitta e Ludmilla. Tipo assim, uma artista pop que fosse mais polida ali, mais dentro daquilo que se esperava para o momento. E a Isa veio com várias tentativas. A primeira delas foi Te Pegar, que tem o José Loreto no clipe, inclusive. Então ela já vem com vários clipes, assim, uma coisa... Vem com uma coisa empoderamento negro também. Teve aquela música com a Seda, eu acho, que tem a Thaís Araújo no clipe, Todo Mundo de Rosa. Até Sim, ela que chegar era uma em música de Pesadão, comercial. que estourou. Até ela chegar em Pesadão, que estourou. A própria Isa, eu já entrevistei ela uma vez, ela falou que o primeiro disco, na verdade, é um conjunto de faixas, né? Tipo, não tem um conceito fechado ali, porque eles estavam A gente testando sentiu, várias Isa. coisas e tal, então não tem um conceito determinado ali pra ser o primeiro disco. Então foi muito nessa pegada mesmo, de lançar single, só que o que convencia é que a Isa é muito boa, né? A Isa é muito boa. Ela tem um vozeirão, um carão, uma presença, e aí veio o Pesadão e estourou. Inclusive, vale lembrar aí que essa Te Pegar, ela foi trilha sonora de novela. Ela foi trilha sonora de uma novela da Globo. Então, quando ela tava com a gravadora dela, ela já lançou esse primeiro single. Obviamente, ali os trâmites da gravadora de querer fazer o artista acontecer. Eles colocaram essa música como, se eu não me engano, a novela... Eu não vou lembrar o nome agora não, gente. Mas era uma novela da Globo que tinha essa música, eu lembro disso. Aqui, ó, esse é Te Pegar e esse Brilho é Meu. Foram as duas faixas que ela lançou antes de Pesadão. Esse Brilho é Exato. Meu é que No tem, se caso, não me engano, o patrocínio da Seda com a Thaís Araújo no clipe. Isso. Que eu, inclusive, adoro. Eu adoro música também essa faixa. É música de comercial. Mas eu confesso que eu gosto. Publiciza. E aí, na Assim, hora que a Publiciza arrasava nessa época. Mas o single que eu gosto dela, por exemplo, que foi quando ela resolveu começar, de fato, a lançar esse álbum cheio de coisa, cheio de estreia, que ela considera o Quem Sabe Sou Eu, né? Então foi uma das primeiras coisas que ela resolveu lançar também. Era um buzz single ali, com lyric vídeo e tal, meio que deu uma começada, foi aquilo ali Foi pra mesmo. começar a esquentar a carreira dela ali. Mas é isso, Eu gosto Te muito Pegar. desse comecinho da Isa, eu acho que ela se destacou. Tanto que tinham outras cantoras ali também, brigando por esse spot, na minha visão. Por exemplo, a E Malia, foi uma Levi? cantora que veio ali nessa época também, se não me engano. Exato, verdade. E Levi, qual foi o primeiro single lançado pela Luísa Sonza? Então, tem uma polêmica aí,
que existe a questão de que ela fazia cover, aí teve cover de Despacito que foi um sucesso, aí ela lançou uma música autoral Good Vibes, quando ela fechou com a Universal, aí teve Olhos Castanhos, que foi com o Whindersson. Então, assim, é meio nebuloso do que foi buzz single, Você acompanha ela desde essa época, amigo? Não acompanhava não. Pra ser bem sincero, eu comecei a acompanhar bem depois. Aí ele só fez uma rápida pesquisa. Eu acho que a Luísa, ela é dessas artistas que dá pra perceber que ela adquiriu uma personalidade. Como se você pega os primeiros singles dela, não tem nada a ver com o que ela faz. Exato. E não é dizer que é um evoluiu. Não, gente, ela pegou uma personalidade e hoje é o que a gente conhece como Luísa Sonza. Não, eu comecei a acompanhar ela quando... É muito diferente o que ela fazia do que ela faz agora. Teve aquela polêmica de que ela se recusou a entrar no mesmo avião do Bolsonaro. Aí foi ali que eu falei, opa, essa é a artista. E aí eu comecei a ouvir as coisas dela, ela já tava fazendo um barulho com devagarinho e tal, e aí eu comecei a acompanhar, e de fato, o Doce 22, teve o Pandora antes, né, mas assim, o Doce 22 ali que teve a revolução. Foi quando aconteceu. do que sendo aconteceu. Muito honesto, eu sempre tive muito pé atrás com ela, nunca gostei. E aí a primeira vez que eu fui ouvir mesmo, foi com os features que ela foi me ganhando, tipo assim... Modo Turbo, Pablo Vittar e Anitta. Falei, eu vou escutar. Justo. Tem uma faixa com a Pablo Vittar, Garupa. Tipo, esses features que ela foi lançando foi fazendo com que eu fosse escutando ela por osmose. Entendeu? Mas antes nada... Inclusive, eu acho que o primeiro single dela que eu escutei também foi Garupa, que nem você falou agora. Foi muito nesse lugar, assim, de... Tem um feat, eu vou escutar. E aí acabou que eu comecei a escutar. Tanto que eu tenho muitos plays de Luísa Sonza, mas é tudo de singles soltos, assim. Sabe? Nada, tipo, de parar o disco dela inteiro pra ouvir. Até hoje, eu não curto muito. Principalmente no início da carreira dela, lá em 2017, quando ela tava lançando esse Good Vibes, Olhos Castanhos, ela tava perdida numa identidade de não ser diva pop, de ser aquela lourinha, branquinha, meio... Como é que eu vou dizer? É meio difícil explicar, mas existe uma apresentação de imagem da artista que é aquela pessoa meio tchilelê, sabe? Meio esquerda, tchilelê, que vai fazer umas músicas meio MPBzinha, quer ser culta, não sei o quê, e de repente ela faz uma virada ali nos anos seguintes, né? Com devagarinho, com rebolar e tudo mais, que ela vira de fato, que ela entende que ela quer ser uma diva pop, não necessariamente ficar fazendo musiquinha MPB, sabe? Então acho que acho que é por isso que esse início da carreira da Luísa Sonza, muitas pessoas estavam afastadas dela, porque ela não estava flertando muito com esse lugar do pop que a gente conhece das divas. E aí quando chega 2019, que é quando ela lança ali Garupa, aí tem Cavalgada junto com o pessoal do Heavy Baile, que aí quando ela começa, de fato, a fazer músicas pop zona e as pessoas começam a escutar ela. É isso, eu acho que Luísa hoje tá nesse lugar de artista que um single faz sucesso, eu acho ok, escuto. Bom, mas é isso, né, gente? Também estamos já na fuga total do tema. Vamos encerrar aí a questão dos primeiros singles. Só queria citar rapidamente, porque eu queria que vocês falassem nas nossas redes sociais qual é o primeiro single solo de diva pop que você acha, assim, que é mais icônico. Primeiro single solo de diva pop. Muita informação. E, principalmente, também, se a gente esqueceu algum... Porque, por exemplo, a gente não citou aí London Bridge, da Fergie. Video Games, da Lana Del Rey. All About the Bass, da Meghan Trainor. To On, da Tinashe. Nossa! Tem o Hot Right Now, da Rita Ora. Tem alguns aí que foram icônicos que a gente deixou passar. E tiveram uns ruins também que a gente também deixou passar. Que era melhor não falar mesmo. E tá tudo bem. Então fala pra gente depois aí a sua diva, qual foi o primeiro single, se era buzz, se não era. Vamos entrar nesse debate que a gente vai responder os comentários lá no nosso Instagram. E vocês têm indicações para essa semana, gente? Habla, Santana. A Kali Uchis lançou Sincerely essa semana. Eu gostei muito do disco. Não sei pra dizer que é o meu favorito da Kali Uchis, mas tá no páreo, assim. Gostei bastante. Então vão lá escutar. Se você não conhece o som dela, recomendo ir lá ouvir. Ou se você não gosta de ouvir, ou se você não ouve por causa de algum ex, recomendo você ir lá escutar. Não entendi o shade. Isso foi muito específico. Não entendi o shade que ele tacou pra mim. Não entendi. Não tudo entendi. Bem, achei específico, mas tudo bem, vai. Eu vou fingir que não foi pra mim, tá? Um beijo. Eu, embaraçada. Eu tenho indicações rápidas. Duas aqui que eu quero comentar. É que a Tyla lançou Bliss, uma musiquinha românticazinha, assim, um afrobeat romântico, que é uma delícia.
Pra quem gosta de um rapzinho, finalmente fiz pesquisa de indicação, galera. Pra quem gosta de um rap, nos últimos episódios eu não tava fazendo, levei uma vergonha, mas enfim. É um rap mais divertido, eu gosto muito da forma como ele canta, que é sempre zoando, sabe? Sempre tem uma zoeira na forma como ele faz as músicas, tanto no beat quanto na própria lírica dele, que é o Amine. Ele lançou um EP aí de 3 músicas chamadas VK. Mas, todavia, entretanto, a minha grande indicação de hoje pra você, audiência... Não, mas calma aí, como é que escreve Amine? Amine é A... Tá anotando, amigo? Ah, vai. É A-M-I-N-E com acento. Amine. Tá. Amine. Tá, beleza. Anotei E aqui, Vakai, que é o nome do EP dele, é com... Do jeito que eu tô falando mesmo, com Y no final. Vakai. Eu conheço esse artista, ele é um gostoso, né? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele, inclusive, lançou um álbum inteiro junto com o Keitranada. Algumas músicas você já deve ter escutado dele, perdido por aí. Se você desse que fica perambulando pelo Spotify. Eu escuto esse disco com Keitranada, eu escuto. Sim. O Amine, ele é muito bom. Ele é muito bom em single zoeiro, sabe? Eu gosto do rap dele por causa disso. Mas, todavia, entretanto, a minha grande indicação pra você que tá atrás de um R&B que é bem feito, com personalidade, que é zero preguiçoso, vocês precisam ouvir o novo álbum da Coco Jones, Why Not More. Inclusive, ela fez esse lançamento de Why Not More, que ele lançou no mês passado, se eu não me engano foi isso, mês passado, ela lançou a primeira versão do projeto, e agora ela já lançou uma versão estendida dele. Esse é o primeiro álbum de estúdio, se eu não me engano, o segundo álbum de estúdio dela, que tá lançado por agora. Quer dizer, esse é o primeiro álbum de estúdio dela, na verdade, rendeu um Grammy pra ela. Então, tipo assim, já é uma pessoa que tem ali uma qualidade, tem uma entrega boa. E nesse projeto novo ela tá bem mais segura, mais sensual. É com um som que mistura clássicos, sabe? Com o atual de uma maneira muito única. Eu acho que ela é muito talentosa pra fazer esse tipo de coisa. Tem uma faixa, inclusive, que brinca com o sample da Britney Spears. Que você, se eu não me engano, é Toxic, isso, mas o nome da música é Taste. E ela tem um samplezinho da Britney Spears logo no início da faixa, assim, e gruda na cabeça. E eu acho que é uma produção impecável, que entrega vocal, entrega talento, e a crítica tá chamando aí de um disco completamente destemido, e eu concordo plenamente com isso, porque é um álbum muito coeso, moderno, ao mesmo tempo que é cheio de referências de cultura pop, e a Coco Jones aí tá claramente dizendo que ela pode fazer mais, né? Tipo, já que ela lançou um primeiro projeto que teve reconhecimento do Grammy, agora ela vem com um álbum escrito Why Not More, sabe? Por que não mais um pouquinho de todo esse talento que ela tem pra mostrar pra gente? Então fica aqui essa dica, Why Not More, da Coco Jones. Vale muito, 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 muito a pena você ir lá escutar. Eu queria dar uma última dica, que é Friend of Mine, que acabou de sair aqui, a faixa da Rihanna no filme dos Smurfs. Não sei se é boa, não sei se é ruim, mas é uma faixa da Rihanna. Vamos lá escutar. Ele indicando uma coisa que ele não sabe se é boa ou se é ruim. Mas é uma faixa da Rihanna. Tipo acabou assim, de sair mesmo? Ruim. Acabou de sair, tá todo mundo falando. Lift Me Up também é uma faixa da Rihanna, e aí? Vamos lá escutar. Daí, eu gosto. Porque a gente não sabe quando vai ter outra. Eu choro, inclusive, com essa música. Eu queria deixar uma dica trazendo toda a minha referência, né, heterossexual, padrão, mainstream. Lá vem. Não, tô brincando, mas é porque é um pouco nessa vibe mesmo, mas só que recentemente, aí na semana passada, a Lisa lançou um feat com Maroon 5, essa grande banda aí. Mas aí bomba essa música. É Priceless a música. Não, assim, não é uma música maravilhosa, não, mas sabe aquela música que a gente sabe que vai ser hit, tipo Die With A Smile? A gente sabe que vai ser hit. Eu acho que é meio que nessa vibe. Então, assim, se você quer se adiantar, ficar à frente aí do que vai irritar nos próximos meses, eu apostaria em Priceless. E como é Lisa, Jesus amado. a gente tem que, não, a gente tem que dar uma forcinha. Ela acabou aí de sair a de pior White indicação Lotus. do Xande Levi é sempre a próxima. É sempre a próxima. Não, amigo, então assim, já que é pra apoiar a Lisa, a gente apoia ela no clipe que ela vai lançar agora, essa semana, sexta-feira, inclusive com a Tyler. Ela vai lançar a música dela. Eu lembrei aqui agora, teve uma pessoa nos comentários, o Spotify, primeiro eu queria dizer que vocês ouviram o nosso recado, né, da última semana, e vocês mandaram muitos comentários dessa vez, nesse episódio. No Spotify, principalmente, tá cheio de comentário. E aí, deixa eu abrir aqui rapidinho. Caralho, lerei porque por lá ele interrompeu a indicação pra ler um comentário. Não, mas é porque tem um comentário que é uma indicação que eu queria falar muito, que eu tô obcecado nelas. Tem uma girl band nova, que é uma girl band, assim, do universo do K-pop,
Mas aparentemente não é K-pop, porque eu fui pesquisar, né? Tem essa briga, é K-pop e não é K-pop, porque elas têm integrantes de outros países, né? Vários integrantes de outros países. E aí, elas lançaram uma música agora, mas eu não vou lembrar o nome, meu Deus. Mas aí é um debate interessante. É um debate interessante isso. Então você não pode chamar de K-pop se tiverem pessoas Não sei. Porque eu não sou do K-pop. Tá, lembrei aqui. Eu quero jogar ele pros leões. Vai, Xande, o que você acha sobre isso? Na fogueira, viado. Então você tá dizendo que o americano cantando funk não é funk. Tá, o nome da girl band é Cat's a música chama Gnarly. Eu amei, eu achei uma coisa completamente... Não vou dizer que bebe das Pussycat Dolls, mas eu senti que elas resgatam essa coisa do sexy appeal no pop. Achei o comentário. Que tava em falta. É a Laura que falou. Lê o comentário, vai. Meninos, não tem nada a ver com o episódio. Mas vocês já ouviram falar de Cat's Elas são um girl group formado pela Hybe, uma empresa de K-pop. Mas são um grupo global, cantam inglês, etc. Elas lançaram a música Garnly essa semana e eu achei bem diferente e acho que vocês iriam gostar. Fica aqui a indicação. A música não é lá grande coisa, mas a coreografia é impressionante. Elas são muito gatas. É, sério, muito, muito... Você fica cativado, assim. Vão escutar, eu gostei muito. Aí o pessoal vai falar assim, poxa, Alexandre, você não escuta nada de K-pop, mas aí surge uma girl band global que se inspira, que bebe do K-pop e você tá lá escutando e indicando. Exato, eu achei um pouco problemático também, mas eu gostei muito. Sério. Melhor que é autocrítica. Mas vou separar aqui pra escutar. Inclusive, obrigado aí, Laura, pela sua indicação. Pois é, vamos lá. E vamos para mais comentários, então, já que a gente entrou nesse bloco aqui, né? Vambora. De supetão. Exatamente. O Igor Pedro comentou ali no episódio de Artistas Internacionais no Brasil que ele botou assim, acho que a Pink também faria um grande barulho num showzão. E a gata é super performática, seria foda. Cara, vou concordar, Igor. Seria maneiro Pink mesmo. em Copacabana, ela voando ali em cima de 2 milhões de pessoas. Ia ser foda porque ela ia ter que muito cabo pra ficar pendurado pra ela ficar balançando pra lá e pra cá. Mas concordo. Gente, o cabo lá no Forte do Leme. Eu tava pensando sobre a Pink essa semana e me veio uma grande dúvida. E aí eu queria que ou vocês ou a audiência respondesse. A Pink tem fandom no Brasil? Porque eu nunca vi um portal Pink Brasil, nunca vi nada do tipo. Não lembro também, amigo. Mas é que a Pink, eu acho que ela é essa artista que ela não tem um fandom, mas ao mesmo tempo, ela é tão grande que quando ela vem, ela lota qualquer coisa, ela faz um showzaço, ela faz o que... Entendeu? Acho que não tem... Eu não consigo ver muita gente que é fã da Pink, que acompanha ali o trabalho dela, tipo, igual uma diva pop. Eu acho que os fãs dela são mais rebeldes. Será? E aí eles acompanham de forma mais, tipo, lançou... Eu não sei, porque ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que a Pink, ela tem a segunda maior turnê feminina de todos os tempos. Atrás então, só da Taylor Swift. Então, eu acho que se você só acompanhar, você pagaria de fato pra ver? Não sei. Ai, mas é um showzaço. Eu acho que vale. Eu acho que eu não acompanho o lançamento dela, mas... A fanbase dela é meio escondida, talvez, sabe? A galera tá ali... Existe, consome, tá indo, mas eles não estão gritando por aí, talvez. Olha, tem um comentário aqui do Felipe Araújo. Nosso episódio da semana passada foi sobre artistas internacionais no Brasil e ele contou um pouquinho sobre a aventura dele no Gaga Cabana. Sobre o Gaga Cabana, eu estava na 7ª torre e foi igual o Paulo falou. A galera tava curtindo muito a energia, assistindo pelo telão e tinha espaço para você dançar e tudo. Fiquei triste de ver depois no Instagram um monte de gente que tava lá na frente e parece que passou o show todo preocupado em gravar ao invés de curtir. Verdade, Felipe, concordo com você nesse ponto aí, porque tem um momento assim, que é engraçado nos vídeos que são feitos por cima, assim, que você vê que na hora que começa uma música, de repente várias telinhas de celular assim no meio da multidão. Doidos para serem roubados, mas é isso. Tiveram muitos comentários, né, da galera falando aí que quem lotaria, botaram, além da Pink, né, botaram Katy Perry, botaram Justin Bieber, botaram Britney, Blackpink, aí também vocês dão uma viajada também, né, mas tudo bem. 2 milhões de pessoas não é assim também festa que qualquer um consegue colocar. E a galera também criticou que a gente não citou tanto a vinda da Madonna em 1993, que a gente acabou só citando ali uma notinha de rodapé de 2024. Mas é que a gente já falou muito de Madonna, né? Quando ela veio ano passado. Tem um episódio inteiro só pra ela. Tem episódios inteiros. Tem vários episódios que a gente cita aí Madonna, os maiores shows e tal. Então a gente acabou realmente passando batido, mas fica aqui
a crítica de vocês. A gente também aceita críticas, mas não fica calado. O Hugo Camargo fez um comentário importante que vale ressaltar aqui, tá, gente? A Márcia Sensitiva já disse que a Beyoncé vem em 2027. Ufa! Agora eu tô tranquilo. A Márcia Sensitiva falou e é verdade. E pra finalizar, o Michael DSS, ele comentou, acho que é a primeira vez que não vejo o Santana citando a Demi em alguma coisa. Porque tudo ele coloca ela, porque como dizem, é um mas grito, poderia sim, citar, já mas que a Demi lotou o Rock in Rio no ano que ela tava. Ai, e ela tem Deus. realmente público no Brasil. Ela é uma das executives que mais vendeu aqui. Tem vários certificados de ouro, de platina, de diamante. Não citei ela por lotar caridade. Rock in Rio, todo artista lota Rock in Rio. Não tem um Rock in Rio que não é sold out. Entendeu? Daí não é mérito nenhum. Mas tudo bem, aí você, Demi Michael Lovato, DSS... vai dizer que você não vai. Michael DSS, só pra te avisar aí, que teve esse episódio que a gente acabou de fazer falando sobre os primeiros singles, e o Santana, ele enfiou a Demi aqui de qualquer jeito. Então teve mais um episódio em que ele enfiou a Demi. Todo episódio, se depender dele, ele vai divulgar, sim. Olha, só pra fechar aqui, o Andrew ele fez um comentário que eu tinha esquecido desse momento e eu concordo muito com o que ele disse. E um dos momentos mais fofos de artistas internacionais aqui no Brasil foi quando a Alicia Keys parou para assistir uma roda de capoeira na Praça 15 do Rio de Janeiro. Eu tinha esquecido desse momento, de que ela tava ali paradinha, toda bobinha, toda felizinha, assistindo uma roda de capoeira acontecendo ali no meio do Rio de Janeiro. Ah, mas se for assim, a gente também não citou a Azealia Banks dando um dinheirinho pra pastorinha ali na Quando eu ouvi isso da Alicia, eu lembrei da fofa. Azealia também, que engraçado. Eu lembrei da Não, Azealia esse momento também. foi icônico. Então, pra mim, o momento fofa. mais icônico é a Azealia mandando a dançarina dela sair da água de Recife, porque tem tubarão na água e que a turnê dela não vai pagar o seguro. Entendeu? Ai, gente. Exatamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando mais uma vez de irem lá, porque como vocês viram aí, ó, a gente leu, quando tem comentário, a gente lê aqui muitos comentários. Então a gente gosta de responder vocês. E pros apoiadores, que o nosso grupo no Telegram tá pegando fogo. Caso você seja apoiador, só pedir o link, que a galera tem hablado lá. Tá bom? E até sexta-feira, se você for apoiador. Se você não for apoiador, a gente vai pensar no seu caso. Semana que vem a gente volta. Beijo, meus amores. Um beijo, tchau, tchau.